Hoje vamos falar sobre tumores ósseos benignos. Então, os tumores benignos, nós vemos aqui várias imagens, né, de tumorações que acometem o osso, aqui ao nível do joelho, na parte da tíbia proximal, aqui junto uma lesão excêntrica, né, no fêmur, na região metafisária distal, aqui ao nível médio do fêmur. Enfim, vemos vários tipos de lesões aqui, imagens mostrando que são imagens de tumores benignos. É importante nessa parte inicial, com relação aos conceitos, né, nós chamarmos a atenção de vocês a respeito que muitas vezes o conceito de que nós estamos perante um tumor que é benigno, ele pode fazer com que o profissional da área de saúde muitas vezes possa negligenciar, né, de uma maneira, né, que não seria o adequado, a negligenciar com relação ao aspecto benigno e abordar de uma forma inadequada. Enfim, isso pode levar a uma conduta sendo realizada de forma inadequada. Esse tumor, embora seja classificado como benigno, ele pode ter comprometimentos, ele pode ter recidivas locais, ele pode ter um crescimento bastante exagerado, ele pode comprometer estruturas vasculares, nervosas, e você pode chegar até mesmo a uma amputação, né, desse membro, se você não trabalhar ou não encarar de forma adequada. Ou seja, tumores benignos, nós não podemos pensar que eles vão ter sempre uma evolução, né, maravilhosa, sem ter agressão nem nada. É importante fazermos o diagnóstico correto e a conduta também correta. Quanto quando nos defrontamos, então, com os tumores benignos, né, não cancerosos, são mais comuns do que os tumores malignos. Ou seja, os que são classificados como benignos se encontram com um número que é superior aos tumores malignos primários. Tanto os tumores malignos quanto os benignos nos ossos, eles podem crescer e acabar comprimindo, né, esse tecido ósseo saudável. Se não for tratado de forma, e outros tecidos também, outras estruturas adjacentes, né? E se não for tratado adequadamente, pode evoluir, conforme nós acabamos de comentar, com recidivas e acabar necessitando de cirurgias mais invasivas, né, e mais mutilantes. Aqui, com relação à classificação e dos temas que nós iremos abordar hoje, dentro dos tumores benignos, nós podemos classificar aqui em 3 grandes grupos. Nós temos os tumores formadores de osso, os tumores que se caracterizam por ser formadores de cartilagem e tumor que é caracterizado pelo processo de reabsorção óssea, né? Então, nós temos nos formadores de osso, nós temos o osteoma, temos o osteoma osteoide e o osteoblastoma. Já os formadores de cartilagem, nós iremos encontrar os tumores como condroma, osteocondroma, condroblastoma, fibroma condromixoide. Lembro também que aí já no terceiro grupo, no grupo de reabsorção, é onde nós encontraremos os tumores, né, o tumor de célula gigante, né, o tumor de célula gigante, que é caracterizado então por uma presença, um grande número, né, de células multinucleadas, células gigantes, como diz no nome, e que tem uma característica, né, osteoclástica, e com isso eles acabam reabsorvendo o osso onde eles se encontram. Muito bem, vamos começar então com o nosso primeiro tumor aqui. Eu lembro, antes de mais nada, que a apresentação que nós trazemos aqui para vocês é produto de experiência de grandes centros de referência mundial, como o Instituto Rizzoli, em Bolonha, né, e como a Mayo Clinic, né, nos Estados Unidos, e também de centros de referência, como a Santa Casa de São Paulo, Pavilhão Fernandinho, e a Escola Paulista de Medicina. Temos aqui, conforme eu falei, o Instituto Rizzoli, em Bolonha, onde nós trazemos várias informações a respeito de toda a sua base de dados, que tem mais de 100 anos, 109 anos, né, conforme vocês vão ver nas nossas apresentações.
Vejam aqui, essa base de dados lá do Instituto Rizzoli é de 1900 até o ano de 2009. Então aqui nós temos uma boa amostra com relação agora aos tumores, os tumores benignos. Ou seja, 8.871 casos, ou seja, 35% de todas as lesões que afetam os ossos são de tumores ósseos benignos. E veja aqui os que a gente encontra com uma maior prevalência aqui, os tumores, né, o osteocondroma, né, dentro desse número aqui com cerca de 2.500 casos, 2.486 casos, né, o osteoma osteoide, lá como segundo mais frequente, com 1.666 casos, o tumor de células gigantes aqui como terceiro, com 1.356 casos, e os condromas com 922 casos. Isso para a gente ter uma ideia dos tumores mais frequentes. E aqui com relação ao sexo, vejam que no Instituto Rizzoli, nessa amostra que a gente tem, que é bastante significativa, existe um predomínio aqui em relação quanto ao sexo, ocorre mais no sexo masculino, isso levando em consideração todas essas manifestações tumorais benignas, né, e 40% no sexo feminino. Aqui a gente consegue observar a localização de acordo e o número de casos de acordo com a localização. Vemos a importância nesses tumores benignos, localizações, né, ao nível do fêmur. Vejam, proximal 994, fêmur distal 1500, a tíbia proximal 1277, também aqui o húmero, como a gente pode observar aqui, 670, né? Vemos a escápula também com número quase 200 casos, né? A pelve, a coluna, enfim. E aqui com relação à média, né? Isso nós estamos fazendo um overview, levando em consideração todas essas alterações benignas, nós temos uma média, né, de idade em torno de 23 anos, né, variando em torno de 19 anos aí. Vamos então passar para o nosso primeiro tipo de tumor que nós vamos abordar, que é o osteoma, né? Então aqui nós temos a presença de um osteoma junto no crânio, né, junto aqui aos ossos, junto aos seios frontal aqui, e aqui nós vemos o aspecto histológico do osteoma e aqui uma peça, né, retirada para anátomo patológico. Então o osteoma, né, levando em consideração aqui lá pelo Instituto Rizzoli, nós temos o número não foi muito grande encontrado, quer dizer, não é tão frequente esse tumor. Lá foi encontrado nesses 100 e poucos anos, 109 anos, 36 casos, né, sendo que chama atenção para sua localização ao nível da cabeça. E aqui, com relação a quais as faixas etárias onde nós encontramos, né, com maior frequência esse tumor. Então, o osteoma, pela Organização Mundial da Saúde, como definição, uma lesão benigna, bem delimitada do osso, né, com o osso bem diferenciado, predominantemente laminar e com crescimento muito lento, né? Então, o osteoma se caracteriza por esse crescimento muito lento. Ele é comum nos ossos da face, como nós já vimos anteriormente, e o osteoma, aqui nós conseguimos ver, então, esse osteoma no seio frontal, né, de um homem, né, de 19 anos. Tais lesões, elas podem produzir sintomas, como no caso da face, quando acaba bloqueando a drenagem de um seio ou penetrando em estruturas vizinhas, inclusive a cavidade craniana. E aqui a gente vê a peça. Ainda como definição encontramos uma lesão formadora de tecido osteoblástico benigna, constituída por tecido ósseo normal, maduro, bem diferenciado, com crescimento lento e estrutura laminar que é predominante. Nós podemos observar um osteoma aqui na parte proximal, no terço proximal do fêmur, essa numa imagem, aqui também vemos essa mesma imagem, né? Aqui uma vista, né, numa tomografia, né? E aqui uma vista na ressonância.
também é conhecido como ilhota óssea ou enostose. O osteoma, com relação às características clínicas deste, ele tem um aspecto radiográfico de adensamento homogêneo, ele acaba se desenvolvendo quase que exclusivo, porque tem um número bastante elevado no crânio, na face, seios paranasais, mandíbula, mas também vimos que acontece também em outros ossos. Tem esse crescimento lento, de forma progressiva, né, com muito pouca dor, né, muitas vezes, ou nenhuma dor. Muitas vezes acaba se constituindo num achado, né? Não necessariamente o paciente vem procurar, obviamente por causa da dor, mas ao fazer um exame, caiu, teve uma queda, faz uma radiografia e muitas vezes constata então a lesão. Ou então quando existem situações secundárias, como a gente já falou, que ele acaba comprimindo ou impedindo, né, a drenagem de um seio, no caso de um seio frontal, como a gente já viu aqui, e ele pode se manifestar. Então, muitas vezes, o paciente até procura outros profissionais que não profissionais, né, da ortopedia, né, e muitas vezes aí sim que acaba fazendo o diagnóstico, né? Então, pode aparecer em ossos longos também, né, daí como massas ósseas justacorticais, conforme a gente já havia comentado. A idade, o sexo, a gente já falou que é similar. Quando a gente fala idade, sexo, isso depende sempre muito de onde foram coletados esses dados. Então, a gente aqui vai apresentar dados, né, do Instituto Rizzoli da Clínica Maio, e aí se observa que algumas vezes a gente vai ver que há de 2 para cada 1, 2 masculinos para 1 feminino, ou 3 para 1, enfim, pode ter alguma variação entre uma estatística e outra, né? Bom, então, aqui no caso, apresentando como entre masculino e feminino, de forma similar, se a gente voltar aqui um pouquinho, nós vamos ver que é realmente bastante equilibrado aqui nos casos entre o sexo masculino e feminino, tá? Bom, e tem baixa frequência em crianças e adolescentes. O diagnóstico diferencial deve ser feito com osteosarcoma justacortical, com osteocondroma césseo, com periostoma, com miosite ossificante, com displasia fibrosa calcificada. Tá? E aqui interessante, né, é importante que seja feito um acompanhamento clínico dos pacientes, né, e se necessário, aí sim fazer alguma ressecção. Mas geralmente, como eles não costumam causar dor, não há uma necessidade de você fazer a ressecção desses pacientes, basta fazer o acompanhamento clínico desses pacientes. Agora, se por uma questão estética, às vezes a localização pode ficar numa região frontal, por exemplo, e isso esteticamente incomoda o paciente, você pode, e o paciente solicita isso, porque isso está incomodando, aí você pode pensar em um tratamento através da ressecção, fazer a ressecção. Temos que fazer uma observação aqui na chamada síndrome de Gardner, que é uma associação de osteomas do crânio, ou ossos longos, né, com cistos epidermoides, cutâneos, fibromatose, né, polipose adenomatosa do colo, lesões cutâneas ou subcutâneas e polipose intestinal. Ou seja, isso faz parte então de uma síndrome. Vocês observam aqui as alterações, né, múltiplas aqui no crânio, e também essas alterações cutâneas, como já conversamos, e isso pode vir acompanhado também, conforme eu comentei, devido à polipose intestinal, pode inclusive fazer parte, esse paciente ter queixas do ponto de vista gastrointestinal e acabar sendo avaliado por um gastroenterologista, e, enfim. Vejam a complexidade até que isso chegue você fazer a avaliação do comprometimento da parte óssea. Então, o prognóstico é um bom prognóstico. Os osteomas junto ao seio da face, eles podem comprometer, né? Quando a gente fala em osteoma, de uma maneira geral, o osteoma é uma doença, né? Uma alteração, um tumor ósseo benigno com bom prognóstico. Quando ele está junto dos seios da face, se ele comprometer alguma estrutura nervosa, né? Então, se não houver comprometimento de estrutura nervosa, você pode observar. Se houver comprometimento efetivo, aí você tem que pensar em termos de fazer o tratamento.
Com relação às recorrências, são raras, quando relacionada à cirurgia prévia, se você faz a ressecção, dificilmente você vai ter a recorrência de um osteoma, onde o mesmo foi retirado e podendo ocorrer se, porventura, ele não foi retirado totalmente. Não há descrição na literatura que o osteoma possa sofrer de malignização. Vamos passar agora para o nosso segundo tipo de tumor, que nós vamos abordar. Vamos abordar, então, sobre o osteoma osteoide. Esse, sim, é bem mais frequente, né? O osteoma osteoide ele é bem mais frequente. Aqui a gente pode ver o aspecto, né, no caso do osteoma osteoide, o aspecto da lâmina, da microscopia. Aqui vemos o aspecto na tomografia computadorizada. Aqui uma imagem na radiografia, na parte metafisária, né, na parte já distal, do terço distal da tíbia, um paciente jovem, nessa porção mais posterior e lateral. E aqui vemos na parte proximal do fêmur, né, também numa tomografia. O osteoma osteoide, mais uma vez, vamos ver a estatística lá do Instituto Rizzoli. Ele foi encontrado em 1.666 casos, foi o segundo tipo de tumor mais frequente, tá? O osteoma osteoide, e existe aqui um predomínio do sexo masculino. Por exemplo, em cada 10 pacientes, 7 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Nós temos aqui as faixas etárias onde acaba acontecendo esse tumor, né? E aqui as áreas onde a gente pode encontrar com mais frequência. Temos aqui na coluna, temos com um número bem significativo no fêmur proximal, fêmur distal, a tíbia proximal e também ao nível, né, do pé. O osteoma osteoide, então, iniciamos com a definição dada pela Organização Mundial da Saúde. É uma lesão osteoblástica, ou seja, formadora de osso, como nós falamos. Estamos começando a apresentar as lesões que são formadoras de osso, como o osteoma, que foi o primeiro apresentado, e agora o osteoma osteoide, né? Ele tem uma característica, ele é lesão osteoblástica, ela é benigna, são lesões pequenas, menor do que 1 centímetro, são bem delimitadas, elas têm uma zona reativa, né, do osso, que é um osso bem formado, em torno do nicho, existe um nicho central, né? Então, a gente observa que existe uma área de reação aqui do osso, da cortical desse osso, e se você observar, você vai ter uma área central, que é o nicho, que geralmente ele é ricamente vascularizado, esse nicho central. Ainda nessa definição aqui de Aitken, de 66, nós temos lesão osteoblástica benigna, ativa, caracterizada por seu pequeno tamanho e bordos bem definidos, presença frequente de uma zona periférica de neoformação óssea reativa e um nicho formado por um tecido celular muito vascularizado que contém osteoide, né? Então, mais uma vez, um aspecto aqui mais aumentado na parte da lâmina em si, e aquelas mesmas imagens que vimos anteriormente no slide anterior. Com relação ao osteoma osteoide, né, vocês observem que a gente havia mostrado lá inicialmente que ele também tem ele também costuma atingir a coluna vertebral, e aqui no caso da coluna vertebral ele costuma também atingir esses elementos posteriores, né, aqui ao nível da vértebra, e ele pode, como ele é doloroso, diferente do osteoma, que não tem como característica a dor, mas o osteoma osteoide, sim, esse tem como característica a dor. E ele pode levar a uma escoliose, né, antálgica aqui, pela presença, então, do osteoma osteoide na coluna, com a concavidade do lado em que esse osteoma osteoide se encontra. O crescimento ele é lento, é progressivo, o paciente geralmente tem queixas de dor noturna, que acaba aliviando com o uso de analgésicos, de salicilatos, né, de ácido acetilsalicílico, então é bastante característico isso, né?
pode desenvolver em qualquer osso, né, principalmente os ossos longos, diáfise da tíbia, fêmur, também pode ocorrer no acetábulo, na cabeça ou no colo femoral, e ser intraarticular. Quando presente numa diáfise, pode haver tumefação, eritema, sensibilidade e endurecimento da lesão, quando ele estiver na área de diáfise. Nós temos ainda, quando presença na vértebra, como nós mostramos aqui, ele pode ocasionar, então, essa escoliose que é dolorosa. O osteoma osteoide articular pode ter uma reação na articulação e produzir líquido sinovial, dando a impressão de uma artrite, então tem que se ter o cuidado, né, quando você tiver com a presença de um osteoma osteoide que fica justa junto da parte articular, que ele pode simular um quadro de uma artrite e provocar até mesmo derrame ou aumento da produção do líquido sinovial. Aqui nós vemos novamente aquelas imagens que nós havíamos comentado anteriormente. Aqui, só para mostrar e ratificar o que eu havia comentado anteriormente, nós estamos colocando aqui 2 centros de referência mundial, aqui as suas estatísticas. A estatística do Instituto Rizzoli, né, de 1900 até 2009, lá eles têm 1.666 casos, e na Clínica Mayo, 396 casos, quase 400 casos. Ou seja, lá em Bolonha, 4 vezes mais o número, pelo menos em relação a esse tumor osteoma osteoide, né, do que lá na Mayo Clinic. Mas observe que o aspecto do gráfico também aqui é bastante similar com relação, né, a qual é a área que acontece isso. E aqui vocês observem o seguinte: aqui em 400 casos, tem 1 caso para cada 3 casos. Então, tem 3 casos masculinos para cada 1 caso feminino. E aqui, né, nós temos praticamente 1 caso, né, em cada 4 casos, mais ou menos, né? Então, por isso que a gente diz que existe uma variação, mas existe, obviamente, nas 2 estatísticas levantadas, se observa que é mais, obviamente, no sexo masculino em relação ao sexo feminino. O osteoma osteoide, ainda com relação aos exames de imagem agora. Então, ele vai ter um nicho que é transparente, oval ou arredondado, tem uma zona reacional, né? A gente pode observar uma zona reacional, certo? Que com uma esclerose, né, mais densa ao redor dessa área da lesão, e é encontrado de forma clássica, então, na diáfise dos ossos longos. Quando na cintilografia, a gente vai observar que vai aumentar a concentração, mas não é uma coisa que seja característica somente, né, desse tumor. Importante é fazer um mapeamento, né, com a cintilografia, um mapeamento do esqueleto, e onde se caracteriza pelo aumento da concentração do TECNES 99 na cintilografia, né, na área da lesão. Ressonância magnética também, né, prévio, quando você pretende fazer o tratamento do osteoma osteoide, o ideal é você, além das radiografias, né, fazer também a tomografia e até mesmo a ressonância, né, para fazer uma abordagem de forma mais precisa sobre essa área e essa lesão. O diagnóstico diferencial deve ser feito, então, no caso, né, com osteoblastoma, menor grau de tecido esclerótico, é mais agressivo o osteoblastoma do que o osteoma osteoide, né? A gente vai ver porque o osteoblastoma é o próximo tumor que a gente vai avaliar, então nós vamos ver que as lesões são em tamanho maior, enquanto que no osteoma osteoide essa lesão é menor, em torno de menor do que 1 centímetro, no osteoblastoma teremos uma lesão em tamanho maior. E tem que fazer diagnóstico também diferencial no caso, né, infeccioso com abscesso de Brody, fratura de estresse e ilhota óssea. A história natural é uma maturação espontânea em 2 a 5 anos, geralmente é o tempo que esse paciente vai referir com dor, e ele pode ser então uma lesão autolimitada, e ele vai se transformar de uma lesão ativa, né, B2 com dor e tudo mais, ele pode passar por uma lesão B1, que é uma lesão latente, né? Vai estar lá, mas não vai estar incomodando mais o paciente. Tratamento, pode ser feita uma ressecção ampla e completa, né, do nicho da lesão,
né, com pequenas áreas de esclerose, né, e fazer a curetagem ou abordagem com trifina, o probe, pode levar à recorrência se não for feita, se não for realizado uma curetagem efetiva ou a utilização desses probes, ou até mesmo o pessoal que trabalha com radiologia, né, intervencionista, onde eles podem acessar essa área também da lesão com agulha e fazer por radiofrequência, fazer uma destruição dessa parte central desse nicho, né? Também é possível, também é descrito e também é utilizado hoje em dia. Então, antigamente, na verdade, em termos da evolução do tratamento do osteoma osteoide, inicialmente era muito mais agressivo. Se fazia uma ressecção, retirando toda a parte, né, que estava comprometida, o nicho, e mais a área de esclerose reacional, e depois, com o passar do tempo, foi se observando que não havia necessidade de fazer ressecções tão amplas, e aí foi se diminuindo esse aspecto e foi chegando até a fazer, principalmente, a abordagem desse nicho e a limpeza do mesmo, a retirada do mesmo, é o suficiente para a cura do paciente sem ter recorrência. Aqui, com relação, pode ser feita essa ressecção, conforme eu estou falando, à medida que foi evoluindo no tempo, pode ser feita de forma até mesmo percutânea desse nicho, né? Com auxílio, então, de radioscopia e tomografia computadorizada, né? Você pode utilizar, né, de fazer cauterização ou radiofrequência, né, por via percutânea, é que como são utilizadas. Aqui a gente vê junto com uma tomografia, auxiliando para o posicionamento adequado da agulha, e aí fazer os processos de cauterização ou de radiofrequência no interior dessa lesão, tá? Aqui também se observa uma outra área de lesão, né, junto do colo do fêmur, e que aqui foi retirada, foi feita então a ressecção da mesma. Vamos passar então agora para o nosso terceiro tumor. Nosso terceiro tumor abordado hoje, dos tumores que são formadores de osso, nós temos o osteoblastoma, tá? Então aqui nós vemos imagem do osteoblastoma, uma imagem macroscópica aqui da peça, né? Aqui nós vemos na radiografia um osteoblastoma. Aqui vemos um osteoblastoma ao nível do sacro, né? Parte final do sacro e cóccix aqui, envolvendo essa área. E aqui vemos o osteoblastoma, o aspecto, né, da sua microscopia. Mais uma vez, o osteoblastoma foi encontrado como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo em termos de frequência entre os tumores benignos, com 271 casos. Também aqui vocês podem observar a distribuição que acontece desde a primeira década, mas aqui com maior frequência em torno da segunda e terceira década, e a média, né, da idade dos pacientes foi de 21 anos. Aqui nós podemos observar os locais onde, por exemplo, a coluna também ela pode também ser afetada, no caso, pela localização então de osteoblastoma. E aqui os demais ossos, no caso o fêmur, a tíbia, o pé também com um número também significativo. E mais homens do que mulheres. Vejam aqui, 68 para 32. Como definição, então, do osteoblastoma, nós temos uma lesão benigna, localmente agora ela é agressiva, certo? Costuma ser agressiva, apresentando uma estrutura similar à do osteoma osteoide. Só que a diferença, como já havia falado anteriormente, é que ela é uma lesão de maior do que 1 centímetro e ela não tem essa zona reacional adjacente, não costuma ter essa zona reacional adjacente. Então aqui nós estamos vendo um osteoblastoma, né? E aqui também junto da parte proximal do fêmur. Aqui. Tá? Aí nós temos como ainda definição
lesão benigna ativa, o osteoblastoma, com estrutura histologicamente semelhante ao osteoma osteoide, como falamos na definição anterior, porém com esse tamanho maior, já que o osteoma osteoide costuma ser menor de 1 centímetro, ausência habitual daquela zona periférica de formação reativa, que é bem típica do osteoma osteoide, aqui a gente não vai encontrar isso. Né? A gente não vê essa área, né, de reacional junto do osteoblastoma. Né? E formação de maior agressividade, né, e tendência a um crescimento progressivo. Olha aqui uma vista de um osteoblastoma, né, também afetando os elementos posteriores das vértebras. Aqui, mais uma vez, comparando, né, os achados, aqui em Bolonha 271 casos e na Clínica Mayo 108 casos. Vejo também o aspecto, o que importa é essa tendência que a gente observa aqui, que ela se repete nesses dois lugares. Existe também mais nos homens do que nas mulheres. Também aqui 7 homens para cada 3 mulheres. Né? Aqui, por exemplo, em 108 casos, também 7 homens para cada 3 mulheres. Aqui, nesse caso, está bem similar os percentuais. Então, nós temos característica crescimento rápido do osteoblastoma, evolui com dor, né, e incapacidade funcional. 50% dos casos desse de osteoblastoma podem acometer as vértebras, né, no ilíaco, nos ossos das mãos, dos pés e nas costelas. Então, já vimos aqui que é 2 masculino para 1 feminino, e as décadas que mais acontecem na 2ª e 3ª década, conforme a gente está vendo por aqui. Mudando um pouquinho de cada área. Diagnóstico diferencial do osteoblastoma, ele deve ser feito com osteoma osteoide, com osteoma, com osteosarcoma e com a osteomielite crônica. Vemos aqui agora casos de osteoblastoma. Então aqui na parte proximal da fíbula, né, vejo que não tem aquela reação como a gente tem lá no ósseo, e são lesões maiores. Né? Aqui observa-se também no seio frontal, né? Aqui numa área, né, junto da parte proximal do úmero, da cabeça do úmero. Aqui vemos uma localização, só voltando um pouquinho, então esse aqui tem aspecto radiolucente, aqui um aspecto radiodenso, para mostrar, e aqui um aspecto misto de áreas de radiolucência com áreas, né, que tem maior densidade, nesse aspecto misto. Aqui, ó, uma localização, né, do osteoblastoma intramedular. Aqui nós vemos uma localização junto da cortical, uma localização cortical, né, e aqui nós temos uma localização periostal. Então veja que ele pode, em termos de localização, estar em qualquer área do osso, né, seja na parte medular, na cortical ou junto ao periósteo. O osteoblastoma, aqui uma a visibilização ao nível do crânio. E aqui vejo na cintilografia, né, com tecnésio 99, nós vamos ver essa mesma lesão aí hipercaptante. Veja que é uma lesão que fica na parte occipital agora. Aqui nós vemos um osteoma, né, na parte, nos elementos posteriores, e vejam aqui uma vez na tomografia computadorizada, né, um osteoblastoma na coluna. Aqui nós vemos raramente ele pode envolver o corpo da vértebra, mas aqui a gente está vendo um caso onde ele envolve só o corpo da vértebra sozinha, não, porque ele vai, aqui no caso ele está pegando parte do corpo da vértebra e também dos elementos posteriores, como nós estamos vendo aqui, ó, parte do corpo da vértebra e mais os elementos, né, posteriores aqui. E aqui vemos na cintilografia com tecnésio também uma área, né, onde nós temos uma maior captação. Vejo aqui um osteoblastoma, né, agora na região, né, do sacro. Né. Observe que ele está bem circunscrito e tem muito pouco, quase nenhuma esclerose, né, periférica. E aqui nós vemos a parte
da microscopia. Quanto ao tratamento agora do osteoblastoma. Então, o tratamento ressecção com margem de segurança, né? Isso faz e traz um bom prognóstico. Algumas formas são muito agressivas localmente, então cirurgias intracapsulares ou marginais, né? Como somente fazer uma curetagemzinha, né? Isso pode acarretar recorrência, ou seja, o ideal é você retirar ele com margens, né? Vejam que aqui, ó, esse foi feito, no caso de um osteoblastoma, né, na clavícula, o tumor foi removido após um diagnóstico errado de um osteosarcoma, né? Lembra sempre que esses tumores é necessário aquele tripé, né, que envolve a parte clínica, a parte da radiologia, a parte de imagens, não só de radiologia, né, mas de imagens, né, bem como a parte da patologia. Então, como se diz, por exemplo, na Santa Casa, o Dr. Sadal costuma comentar que sempre você deve fazer o diagnóstico e o tratamento e embasar o tratamento não apenas, né, em uma dos elementos que formam esse tripé. Não pode simplesmente fechar o diagnóstico só pela imagem, né, só pela radiografia, pela ressonância. Não pode fechar somente pela clínica do paciente ou somente pela imagem ou somente pelo laudo do patologista. Então é necessário um trabalho conjunto, né, para poder se chegar a isso. E aqui, então, mais um exemplo também de um outro osteoblastoma, então, do fêmur proximal. Vejam aqui que alguns osteoblastomas podem ter uma aparência bem agressiva, né, nas imagens, como se observa aqui. Olhem essas imagens assim. Tá? E aqui uma macrofotografia, então, da peça que foi retirada aqui, né, dessa parte proximal da tíbia. Vamos entrar agora no nosso quarto tipo de tumor benigno que nós vamos abordar hoje, só que agora nós vamos entrar nos tumores benignos que têm a característica de formação, né, de cartilagem. Então, o primeiro que nós vamos abordar de tumores benignos formadores, né, de cartilagem é o osteocondroma. Então, vemos aqui um osteocondroma, né, no fêmur, na parte posterior do fêmur. Esse aspecto com a base maior, a gente vai ver que ele tem essa característica que o classifica como séssil, né, que é essa base maior. E aqui nós temos no formato pediculado, nós temos um pedículo, né, aqui, então é o outro formato que é o pediculado. E aqui nós estamos vendo paciente com também aspectos múltiplos em condromas, que também nós vamos discutir depois, né, qual é o prognóstico desses pacientes e tudo mais. Então nós temos dois tipos de osteocondromas. E vejam, se vocês forem observar, os osteocondromas, eles participam do grupo mais frequente, com 2.486 casos mais frequentes encontrados no Instituto Rizzoli. Ou seja, e ele tem essa característica, 78%, quase 80%, é um osteocondroma solitário, ou seja, você vai ter apenas uma lesão, né? E você tem 20% dos casos, 21%, mais precisamente 0,4%, você vai encontrar lesões múltiplas. E vamos ver o que isso significa, se tem diferença, né, ou qual o prognóstico que pode mudar. Aqui nós vemos agora, vamos começar pelo osteocondroma solitário. Aquele que tem maior quantidade, aquele que é em torno de 80%, lembra? Então, assim, ele teve 1.954 casos. Né? Vejam aqui qual é a faixa etária, ó, por volta, existe uma maior prevalência na segunda década, dos 10 aos 19 anos. As áreas onde mais se pode encontrar o osteocondroma solitário, proximal do úmero, bastante importante. Vejo bastante importante aqui no distal do fêmur, proximal da tíbia. Ó. Então, o maior número distal do fêmur, depois vem proximal da tíbia e parecido aqui, quase 300 casos, 337, proximal do úmero. Então, essas são as áreas mais importantes. A média, né, em termos de idade, foi de 18 anos e vai diminuindo
significativamente nas outras, né, em pacientes mais idosos. Então aqui essa é a vista, conforme nós falamos. E agora, no caso dos osteocondromas múltiplos, né, só voltar um pouquinho aqui, para nós observar que com relação à idade dos pacientes, ao percentual quanto ao sexo, 64% no solitário para 36%, e no múltiplo é bem parecida, praticamente a mesma coisa, 63 a 37%. Também mais no homem do que na mulher. Né? E vejam que acaba cometendo, principalmente a primeira e segunda década, os casos múltiplos, certo? Enquanto que aqui o solitário é praticamente muito mais significativo na segunda década. Bom, mas voltamos aos osteocondromas múltiplos. Então, acontece mais no homem do que na mulher, acontece nas 2 primeiras décadas, e aqui, né, o percentual, né, nos ossos onde mais acontece, vejam o distal, o proximal da tíbia, o distal do fêmur, né, proximal, no caso do húmero, e veja também um número bastante importante aqui, né, com relação à escápula também. Né? Bom, vamos avançar. Então, com relação ao osteocondroma, né, nós temos aqui o aspecto, né, da microscopia, mostrando que existe um arranjo, né, de certa forma aqui, ordenado, né, nessa cobertura, né, de cartilagem. Existe assim uma maturação do osso aparentemente trabecular aqui, e os espaços intertrabeculares aqui contém medula, né, medula gordurosa e hematopoética. Então esse é um aspecto de um corte, né, de um osteocondroma. Tá? Então aqui nós vemos um osteocondroma no fêmur, aqui vemos um osteocondroma, né, ao nível da falange média, né, do dedo da mão aqui, do quirodáctilo, e onde nós temos aqui esse aspecto, mas e num paciente artrítico. Né? Aqui vemos também um corte também da junção entre a parte da cobertura de cartilagem, né, e a parte do osso desses osteocondromas. Então, quanto à definição, nós temos uma lesão benigna, né, que consiste, essa definição da OMS, então, uma lesão benigna que consiste em uma capa de cartilagem, né, que vai projetando para a superfície externa do osso. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma tumoração e por fora dessa tumoração tem uma capa de cartilagem. E aqui nós estamos vendo essa capa de cartilagem na microscopia. Então, aqui nós vemos a continuidade. Isso é um aspecto importante a gente lembrar, que existe uma continuidade da cortical. Veja, a cortical vem aqui e ela continua, né, pelo osteocondroma. Tá? Então a gente vem, a cortical, e a mesma coisa com relação à parte medular, olha aqui. Ó, né? Existe uma continuação com a medular. Tá? Existe uma continuação com a medular. Okay? Esse aqui a forma pediculada e esse aqui a forma sessile. Isso uma vista, né, na parte, também na ressonância magnética, se consegue ter esse mesmo aspecto, que a medular óssea, ela se continua, né, com a área do tumor, do osteocondroma. Então, essa exostose, ela é coberta por essa capa de cartilagem, como falamos, e classificada como uma lesão benigna latente, tipo B1, ou pode ser uma lesão ativa, não latente, ou seja, no caso, uma B2, que seria a ativa. Né? Então, B1 é uma benigna latente, ou B2, né, uma benigna ativa. Possui sua própria placa de crescimento, que forma osso e, com isso, forma, então, a exostose. Temos aqui alguns aspectos, né, com incidência e a localização dos mesmos. Nós temos, observem aqui, né, o osteocondroma, ele cresce e vai se afastando também da epífise à medida que o osso vai crescendo. Tá? Então vejam, é um tumor benigno, dos tumores benignos, esse é o mais comum, o osteocondroma.
10% de todos os tumores ósseos constitui-se o osteocondroma e 30% dos tumores benignos são osteocondromas. Então, o osteocondroma é o mais significativo tumor benigno, né, que nós encontramos, um tumor formador de cartilagem. Né? Exostose aparece, que aparece, né, na infância e na adolescência. Eles localizam-se em ossos que apresentam uma ossificação endocondral, então no joelho, na metáfise distal do fêmur, proximal da tíbia, né? Posteriormente as regiões proximais do húmero, né, e do fêmur. Então as lesões, elas costumam, né, acontecer na área metafisária e elas vão crescendo, né, no sentido da diáfise e com isso vão se afastando, né, da área da epífise. Ok? Vemos então aqui que, quanto ao tipo de lesão, nós temos, como já falamos várias vezes, a lesão do tipo sessile, que tem essa base mais ampla, né? Aqui tem a área da lesão e a base então é bem mais ampla. E nós temos, e aqui também sendo visto na tomografia, na ressonância magnética, aqui na radiografia, aqui na ressonância. E aqui nós vemos o tipo de uma lesão pediculada, aqui vemos o pedículo. Quanto à etiologia do osteocondroma, ela pode ser uma lesão, conforme a gente já mostrou antes, uma lesão única, né, onde a grande maioria, 80% dos casos, ou podem ser osteocondromas múltiplos, né, que é onde nós temos outros 20% dos casos. As que são únicas, os osteocondromas únicos, a malignização é muito baixa, em torno de 1 a 2% acabam malignizando. Então não há necessidade de você pensar em fazer o tratamento cirúrgico se ele não estiver incomodando esse osteocondroma. Deve manter, obviamente, em observação. Se ele houver qualquer modificação, aí você faz o tratamento. Já os múltiplos, eles ocorrem, é mais comum que eles acabem sofrendo de malignização. Então, cerca de 10% desses múltiplos, do osteocondroma múltiplo, costuma acabar com algum grau de malignização. Vejam aqui agora alguns casos. Nós temos aqui ao nível do calcâneo, né, um osteocondroma. Aqui nós vemos ao nível da coluna e aqui nós vemos na cintilo com tecnécio, né, para investigar se existe osteocondromas múltiplos ou únicos. Então, quando você encontra um osteocondroma, você deve fazer uma investigação se esse indivíduo não apresenta também outros osteocondromas, né, e aí vai fazer a diferenciação se é único ou múltiplo. Então, para isso, você pode solicitar uma cintilografia, né, de todo o esqueleto para ver se essa lesão é única ou se ela é múltipla. No osteocondroma múltiplo, ele tem uma característica familiar, então ele é, né, genético com autossômica dominante, com penetrância variável entre irmãos, ou seja, pode ter comportamento diferente entre os irmãos, mas ele é transmitido por um gene autossômico, né, e ele é dominante. Então, faz parte também no aconselhamento genético de um paciente que tenha um osteocondroma múltiplo, informar ele que ele tem grande possibilidade, sim, que os seus filhos também tenham, no caso, se ele optar por ter filhos, que os filhos também tenham osteocondromatose múltipla. Né? E é mais comum, como a gente disse, em termos de malignização, que é 10% dos casos no osteocondroma múltiplo. Aqui vemos alguns exemplos. No caso, então, dessas exostoses hereditárias múltiplas, aqui a gente vê ela acontecendo ao nível do fêmur distal, da tíbia proximal, da fíbula proximal. Né? Vemos aqui esse caso, então, de um osteocondroma na parte proximal do húmero, né? Dependendo da sua localização, do tamanho e tudo mais, ele pode, sim, envolver estruturas que possam, né, aí dá alguma sintomatologia, ou se ele tiver... Enfim, aqui nesse caso, a peça que foi ressecada. Vejam, então a aparência típica, né, na macroscopia que foi retirada, isso aqui então, né, da peça em si, é esse aspecto de
de um tampão de cartilagem aqui, né? É um tanto grosso, mas tá suavizado, tem calcificações que se observam aqui nessa lesão. Então, pode estar associado, por exemplo, junto de uma bursa, né? Quando está associado o osteocondroma com uma bursa no fêmur, por exemplo, nesse caso aqui, tinha também junto da parte do fêmur, tinha uma bursa e também era sintomático devido a isso. Então, você pode, na tomografia computadorizada, né, o paciente, se ele tem múltiplas exostoses hereditárias, porque a lesão envolve, por exemplo, aqui na lesão que envolve o fêmur direito, mas também esse paciente tinha outras lesões também associadas e, portanto, era múltiplo esse osteocondroma. Essa ocorrência sugeriu clinicamente um condrosarcoma secundário. A bursa que foi ressecada, né, então foi feita essa ressecção da bursa, da superfície, junto, né, com a superfície do osteocondroma, e um condrosarcoma secundário envolvendo o ilho desse paciente apareceu 10 anos depois, ou seja, não nada local, mas ele, né, por outras lesões, ele desenvolveu um condrosarcoma secundário 10 anos depois. Essa é a aparência aqui de um osteocondroma, né? E o arranjo aqui dos condrócitos, né, tem um arranjo ordenado, vocês observam aqui, né, nessa região que é a região da capa que nós falamos anteriormente, né? Então vai existindo uma área de maturação aqui, vai formando o osso nessa área, né, aparentemente um osso, né, trabecular, e os espaços intertrabeculares eles vão ter a presença aqui tanto de medula gordurosa e tecido hematopoético. Ainda quanto ao osteocondroma, tanto o pediculado quanto o sessile, que nós estamos mostrando duas formas aqui, né? Aqui, mais uma vez, o corte, mostrando, né, esses elementos, aqui as colunas, né, organizadas aqui na parte 1. Né? Enfim, vocês vão ter todos os elementos aqui que constituem essa área da capa, né, de cartilagem que cobre, né, a área desses osteocondromas. Aqui, ó, continuando, nós temos as características do ponto de vista clínico no osteocondroma. O paciente pode ter dor resultante, por exemplo, de um trauma direto, né, no tumor ou um processo inflamatório, que pode estar ligada a uma bursa, né, adjacente a esse encondroma. Então, normalmente o achado ele é acidental de exame, o paciente relata, né, o encondroma surgiu, para ele acha que foi há poucas semanas, quando na verdade já poderia estar ali há muito mais tempo e simplesmente como ele fez um trauma, daí fez uma radiografia e aí ele detectou e viu a presença desse osteocondroma. Então, quanto ao exame de imagens, o diagnóstico é um diagnóstico que você pode fazer do ponto de vista radiológico, vai se caracterizar então por essas lesões, né, com presença de continuidade da cortical, conforme a gente já falou, continuidade da cortical, né, do osteocondroma, do osso que está localizado, e o segmento também do seu osso esponjoso e da região metafisária, né, desse osso hospedeiro. Então, aqui a gente vê que tanto a parte da cortical se continua, quanto a parte medular também. E a tomografia ela é importante para identificar a extensão da capa de cartilagem dessa exostose, assim como se existe presença de alguma bursa inflamatória e quanto ao seu conteúdo. Vejam aqui, durante um paciente, aqui no caso com 4 anos, né, e esse paciente tinha um osteocondroma, né, distal, no caso da ulna, e ele já estava fazendo um deslocamento, né, no caso da cabeça do rádio, aqui proximalmente. Veja que aqui, distalmente, estava o osteocondroma e ia provocando uma lesão proximal. Aqui a gente observa num húmero proximal agora, isso aqui é a região axilar, né, separando as estruturas nervosas para que não provocar lesão nessas estruturas nervosas, nervo radial, e fazendo a exposição para fazer a retirada desse osteocondroma que estava, isso aqui no intraoperatório, para onde foi realizada a excisão do mesmo.
Então, o tratamento, no caso de osteocondroma, solitário, não existe uma necessidade absoluta de você fazer um tratamento cirúrgico, se for um osteocondroma simples, e vejo que é muito baixo o número de malignização, você deve acompanhar, obviamente, esse paciente. A indicação cirúrgica, ela vai estar na presença de, se tiver uma compressão nervosa, uma compressão arterial, comprometimento de tendões, enfim, quando ele interferir também em termos do crescimento, como a gente viu aqui, né, uma criança aqui com 4 anos, né, se você não tratar isso, vai acabar levando a deformidades no crescimento dessa criança. Então, também uma das indicações para você fazer a intervenção. Ou aqui, conforme está mostrando, comprometimento de estruturas nervosas aqui que estão passando junto dele. Então, os osteocondromas pediculados, eles devem ser ressecados para evitar bursite, lesões tendíneas, nervosas, malignização, enfim. Já os sésseis, que apresentam contornos regulares, não existe uma necessidade de você fazer a ressecção no osteocondroma sésseo. Vejam aqui mais exemplos aqui com relação mais uma vez ao osteocondroma. Então, observe que você pode ter fratura, né, do encondroma e o tratamento pode ser o tratamento conservador, né, ou o tratamento cirúrgico. Quando cirúrgico, atenção para que a exostose, a sua capa cartilaginosa e o pericôndrio sejam todos eles removidos em bloco, né, para prevenir que não haja a contaminação e recidiva dessa lesão. Então não é para ir tirando aos pedaços, tem que procurar determinar a área onde está o tumor e fazer a remoção completa ali, tanto da parte da exostose, da capa de cartilagem e pericôndrio. A excisão de osteocondroma de ulna distal, alongamento, né, ulnar e osteotomia radial. Foi a proposta que foi feita, né, no caso do paciente que tinha aquela alteração, né, que estava provocando alteração no comprimento aqui. E aqui depois acompanhando o resultado, né, desse paciente. Então, aqui esse é um caso em que foi feito, nesse caso aqui, foi feita então uma junção entre a ulna e o rádio. Existem questões, são critérios que eu gostaria de colocar aqui para vocês, são critérios que devem ser levados em consideração quando é um critério médico para indicar a cirurgia e quando é um critério para o paciente, que a gente diz assim, olha, a indicação da cirurgia foi feita pelo paciente ou a indicação da cirurgia foi feita pelo médico. Vamos ver como é que isso funciona. Então, por exemplo, o critério médico, se o médico observa que existe o risco de malignização, ou se está se comportando em direção à malignização, é um critério médico sugerir a cirurgia para o paciente, indicar a cirurgia para o paciente. Se está existindo bloqueios articulares, por exemplo, você pode ter uma grande tumoração na região do poplítea, né, ou na região axilar, enfim, também é um motivo de você indicar, o médico indicar a cirurgia, né? Porque senão o paciente vai ter problemas, obviamente. Se existir compressão vascular, se existir compressão nervosa, então o paciente já com queixas nervosas, já alterações vasculares, uma indicação, é um critério médico para indicar essa cirurgia. Já quando chega no caso do paciente, nós temos os critérios que é quando o paciente vem e ele pede para fazer o procedimento. É ele que está fazendo essa indicação. Quando ele tem uma dor que é intratável, ele refere muita dor, né, e a dor não é o médico que sente, quem sente a dor obviamente é o paciente, e o paciente então sentindo essa dor e você não consegue controlar isso, o tratamento é fazer a ressecção. Outro é se isso estiver comprometendo a função, ou então do ponto de vista estético, né? O paciente é aquele que ele não quer ter aquela alteração, imagina a perna de uma menina, o joelho, e com uma tumoração lá junto. Então, muitas vezes, esteticamente, principalmente para as mulheres, é interessante fazer a remoção, né, desses tumores. Vejam aqui um osteocondroma de grande volume, aqui na escápula, por exemplo, que sofreu um processo de malignização, né? Então, assim, aqui está a área da escápula e esse é o osteocondroma que acabou, né, passando para malignizando. Então, suspeitar na presença de crescimento rápido do tumor e relato de dor por parte do paciente.
A radiografia, quando você observa a perda da continuidade do osso cortical com o subcortical na superfície externa da exostose, ou a perda, né, de continuidade da exostose com a cortical óssea, você deve pensar que está havendo um processo de malignização. Aumenta a espessura da capa de cartilagem. A tendência é que essa capa de cartilagem, à medida que o indivíduo, né, vai envelhecendo, ele vai diminuindo essa capa de cartilagem de espessura. Então, se isso começa a aumentar na avaliação, na tomografia ou na ressonância, também é um critério de malignização. Então, o diagnóstico e tratamento devem ser feitos, né, precocemente e com a ressecção dessa lesão. Vamos passar agora, então, para o outro tumor, um tumor também formador de cartilagem, que é o condroblastoma. Vamos lá para o condroblastoma, então. Aqui nós estamos vendo o condroblastoma atingindo a área, né, do trochanter maior. Aqui vemos o aspecto, vemos um aspecto, né, na lâmina. Aqui vemos presença de células gigantes. Depois nós vamos discutir direitinho aqui com relação ao condroblastoma. E aqui nós temos uma imagem de um condroblastoma atingindo a parte, o côndilo distal, o côndilo medial, né, na sua porção distal aqui. Vamos ver aqui o condroblastomas, quase 400 casos de condroblastomas lá no Instituto Rizzoli, e também com predominância aqui do sexo masculino em relação ao feminino, né? De 7 para 3 aproximadamente. Aqui as áreas onde nós encontramos com maior frequência, então temos o fêmur, olha a importância aqui no húmero proximal, né? Fêmur proximal e distal, o joelho também aqui, né? Olha, 82 e 73, mais de 150 casos ao nível do joelho desses três, quase a metade acontece ao nível do joelho, dos condroblastomas, né? E aqui observem que por volta, então, da segunda década, né? E é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sétimo tumor mais frequente benigno encontrado lá. Então, são tumores formadores de cartilagem, como estamos vendo aqui, o condroblastoma. A definição, uma neoplasia benigna, constituída por células precursoras do tecido cartilaginoso, né? Que são os condroblastos. De localização epifisária, né, em ossos longos de jovens e predominando o sexo masculino. Aqui nós estamos visualizando numa ressonância, aqui primeiro na radiografia, né, e aqui a imagem na ressonância, né, uma imagem em T1 e uma imagem em T2, né, ponderada em T2, onde mostra bem clara a área de lesão. E aqui, o que nós podemos encontrar nessa área 1 é a área dos condroblastos, que tem forma irregular e são imaturos, né? Nesse ponto número 2, nós vemos as células gigantes, como eu havia comentado antes, que são células multinucleadas, né? E nós temos também no 3 a área de calcificação, né, intercelular. Esse aspecto é de considerável valor, então, no diagnóstico. O condroblastoma, como definição, né, então ele é um tumor cartilaginoso, benigno, que acomete a epífise desses ossos longos, mas pode também acometer as apófises ósseas, como o trochanter, que a gente já viu antes, os trochanteres, e tuberosidades, né, e também ele pode acometer também a patela. Tá? É um tumor intermediário, B3, e raramente ele causa metástase. Ele também é chamado, isso também costuma cair em prova, o condroblastoma também é chamado de tumor de Codman, tá? Tumor de Codman. Muito bem, aqui nós vemos alguns exemplos, né, de condroblastoma, né? Aqui nós já vimos visto anteriormente no trochanter maior, aqui no côndilo femoral medial, né, ao nível do joelho. Aqui vemos novamente uma imagem aqui numa região já epifisária, como vemos aqui, e aqui as áreas de distribuição. Quanto à etiologia do condroblastoma, né,
Historicamente, se hipotetizava que a hipótese era que os condroblastomas eles surgiam a partir de células germinativas aberrantes que eram oriundas da placa epifisárias. Já as evidências mais recentes, elas levam a se pensar que o condroblastoma, na verdade, eles são derivados de células de bainha de tendão e que ocorrem com frequência na placa epifisária. Então, essas células da bainha do tendão, elas vão passar por um processo, vão passar por proliferação intraóssea, resultando, então, nesse tumor, segundo essa descrição feita por Bryan em 1995. O condroblastoma, o anátomo patológico, o que nós vamos encontrar? Aqui são aspectos, né, macroscópicos, né, na parte do anátomo patológico. Então, um tecido muito celularizado, relativamente indiferenciado, constituindo de células redondas ou poligonais, e eles se assemelham bastante, então, aos condroblastos. Então, existe presença de pequenas quantidades de matriz cartilaginosa intercelular, com zonas de calcificação focal, né? Que, em geral, há pouco material intercelular. Então, aqui a gente vê um condroblastoma agressivo, envolvendo o húmero proximal, aqui de uma criança de 10 anos de idade, e aqui também mais um aspecto, né, de um corte do condroblastoma aqui ressecado. Aqui no anátomo patológico, essa é a aparência típica, né, do condroblastoma. Do lado esquerdo, né, nós temos a diferenciação do condroide, aqui, e enquanto que do lado direito vai mostrar as áreas, então, de calcificação. Aqui nós vemos, né, nessas imagens, vemos áreas de mitoses acontecendo aqui, como nessa flecha e nessa outra flecha aqui. Mitoses são visíveis aqui num aspecto mais aumentado do tecido, na lâmina. Aqui o tumor, então, ainda sobre o condroblastoma, a incidência ele ocorre, então, na adolescência, normalmente em pacientes que têm a placa de crescimento ainda aberta, a físis ainda aberta, e é uma das raras lesões epifisárias, né? Numa série de casos da Clínica Maia, como a gente vê aqui, né? Pouco mais de 60% dos pacientes com condroblastomas benignos eram do sexo masculino. Tá? E aqui numa série maior, incluindo até as consultas publicadas na Clínica Maia, a relação entre homens e mulheres foi de 2:1 na Clínica Maia. Então, 147 casos, né, 90 casos praticamente eram do sexo masculino. Então, de acordo com alguns estudos, a média de idade é de 22 anos, né, segundo esse autor, em 2000, Ramapa. Eles correm mais frequentemente em homens do que mulheres, uma proporção então de 2:1, e se encontram mais nas epífises, apófises de ossos longos, né? Principalmente na tíbia e também no húmero. Alguns pacientes apresentam como sintoma primário sinovite e até derrame articular de repetição. Então, a queixa articular, ela costuma ser frequente. Vamos ver agora alguns exames de imagem. Então, nós vamos ver aqui lesões osteolíticas, né, arredondada, de 1 a 4 centímetros de diâmetro, né, delimitados por um halo, né, de osso esclerótico, normalmente a gente vê, então, uma esclerose ao redor da lesão. Áreas de calcificação no interior também podemos encontrar. A cortical óssea pode aparecer um pouco insuflada, com a destruição de osso subcondral. Nas radiografias, o que nós podemos ver na radiografia? Envolvimento da placa de crescimento. Ó. Vejam aqui, provavelmente está passando essa área da placa de crescimento. E 20% vão mostrar alguma lesão hemorrágica ou cística. Então veja, isso aqui é um menino de 12 anos, né, uma radiografia do fêmur distal, e essa criança com um condroblastoma com uma lesão clara, né, com margens bem definidas, mas aqui parece ultrapassando a cartilagem de crescimento. Veja na tomografia computadorizada, agora aqui, a localização da lesão,
né? E vejo também o comprometimento. Pode comprometer ou não a placa, mas nesse caso aqui existe comprometimento da placa de crescimento, que é vista na tomografia, e também nós vemos essa mesma imagem, nós observamos na ressonância magnética, né? Temos que ter cuidado, né, muitas vezes, porque pode, na imagem, na ressonância magnética, pode sugerir erroneamente uma alta agressividade, né, quando na verdade pode não ser tão agressivo como a imagem na ressonância pode nos levar a pensar. Os tumores ósseos, né, na criança quanto ao condroblastoma, nós temos aqui alguns casos para a gente poder ver quanto à localização e o aspecto dessas lesões. Nós vemos aqui lesão ao nível, né, da epífise, né, e a parte metafisária junto da cartilagem de crescimento no joelho. Vemos aqui na região do trochanter maior, no fêmur, aqui proximal. Então vemos também essa imagem aqui. Aqui uma outra imagem ao nível da cabeça do úmero, né? Observamos também uma área de lesão com um condroblastoma. Aqui vemos o comprometimento de condroblastomas afetando tanto membro superior e inferior, aqui no caso a coluna, na coluna com comprometimento dos elementos posteriores. Aqui vemos um comprometimento da patela, né? Então vejam, condroblastoma aí mostrando nas imagens, né, tanto na radiografia, como vemos aqui, como numa imagem, né, numa ressonância magnética, e também observamos esse aumento de captação com o tecnésio 99, né, num scan, né, numa cintilografia óssea. E quanto ao diagnóstico diferencial do condroblastoma, nós temos que, aqui nós temos um condroblastoma, aqui nós temos que fazer diagnóstico diferencial com tumor de células gigantes, vejam aqui um tumor de células gigantes, com o fibroma condromixoide, como vemos aqui, e com o condrosarcoma, né, que é aí um tumor maligno, né? Então, mas temos que fazer o diagnóstico diferencial. O tumor de células gigantes, ele tem uma distribuição óssea bem similar ao condroblastoma, mas o que acontece de diferença é que ele costuma acontecer, o tumor gigante celular, né, o tumor de células gigantes, acontece mais tarde na vida, né, e não tão cedo como no caso do condroblastoma. Também deve fazer diagnóstico diferencial com osteonecrose e o cisto ósseo justacortical. Vejam aqui com relação ao tratamento, né, pode ser feita uma curetagem ampla da lesão, com auxílio, né, de um drill, de uma broca, fazer a utilização de autoenxerto. Tem que ter cuidado, né, temos que ter cuidado para não lesar a placa de crescimento. Né. Então, alternativamente, pode-se utilizar o cimento ósseo, o polimetilmetacrilato, pode ser utilizado para os tumores que são maiores. Alguns estudos mostram que poderia, né, com o uso do cimento ósseo, né, nós poderíamos ter uma diminuição potencial das taxas, né, dessas taxas de recorrência, com seu uso, em vez de colocar enxerto ósseo. Embora nenhuma significância estatística tenha sido observada. Pode ser feita, então, radiação e quimioterapia, não tem um papel atual no tratamento do condroblastoma, segundo o Atalar 2007, publicação de 2007. Os adjuvantes podem ser utilizados para diminuir a taxa de recorrência em aproximadamente, que acaba acontecendo em 10 a 15%. Esses incluem usar fenol, argônio, né, peróxido, álcool, broca de alta velocidade, enfim, são elementos que você procura usar como adjuvante para diminuir o risco, né, de ter uma recorrência depois do tratamento do condroblastoma. Aqui nós vemos, em termos de tratamento, né, a retirada, o periósteo intacto ainda, aqui a cavidade tumoral após a curetagem, aqui a realização da criocirurgia, né, com nitrogênio líquido, e aqui o aspecto com enxerto e o fechamento final. Aqui vemos mais um exemplo de condroblastoma de tíbia proximal, né? Nós temos aqui a utilização sendo realizada a curetagem, né, e ressecção, e aqui ainda usando do drill, né, as brocas, né, e aqui
fazendo a criocirurgia, depois complementando com o uso de cimento, enxerto ósseo, e é o aspecto final. Então. Vamos passar agora para o último tumor, né, benigno, nessa categoria de tumores formadores de cartilagem. Nós temos o fibroma condromixoide. Então, aqui vemos o aspecto do fibroma condromixoide, nessa localização da tíbia, né, do proximal. Vejam, eu coloquei um asterisco aqui, porque existe grande importância da localização da tíbia proximal. Vejo 43 casos de 120 casos de fibroma condromixoide, né, 43, um terço desses casos aconteceu aqui na tíbia proximal. Né. Vejo que também ao nível do ilho, né, do ilíaco, né, e aqui com relação também predomina nos homens em relação às mulheres, e aqui quais são as décadas em que esse tumor acaba acontecendo, o fibroma condromixoide. Como definição, é uma lesão cartilaginosa intermediária, né? Localmente agressiva, é um B3, e com tecido cartilaginoso entremeado com áreas de tecido mixoide e fibroso. Então, uma lesão cartilaginosa benigna mais rara de se encontrar é esse fibroma condromixoide. Tá? As características clínicas, ele acomete adolescentes e adultos jovens. Localização mais comum é o membro inferior, como nós já vimos, a tíbia, metade dos casos, né? O fêmur, metatarso e calcâneo também não podemos encontrar essas lesões. E a queixa clínica é mínima ou praticamente inexistente. O paciente pode apresentar uma leve dor local, pode ter leve edema, né, que tende a, se houver uma progressão da lesão, isso pode tender a um aumento, né, da sintomatologia. Os exames de imagens, nós temos então áreas arredondadas ou ovaladas, né, conforme a gente vê aqui, dispostas excentricamente na região metafisária de um osso, apresenta um fino halo, né, certo, de osso reativo, marginando, né, essas lesões, na parte externa da lesão, e a parte interna da lesão tem um contorno bem irregular, né, e às vezes até pequenas escleroses no interior dessa lesão. A tomografia identifica com nitidez e detalhes esse tumor, a sua relação com a placa epifisária e estruturas vizinhas, e a cintilografia vai mostrar um aumento de concentração no local da lesão. O diagnóstico diferencial do fibroma condromixoide é com o cisto ósseo aneurismático. Né? Tratamento. Como se faz o tratamento no caso do fibroma condromixoide? O tratamento para o fibroma condromixoide consiste em curetagem, né, dessa lesão e a utilização de auto-enxerto ou homo-enxerto, enxerto de banco, e a recorrência desse tumor é muito baixa, é muito rara. Vemos aqui um exemplo, né, de um fibroma condromixoide. Esse aqui é o aspecto, né, no transoperatório ainda, tá? E aqui o aspecto, né, da lâmina, né, desse paciente. E vamos passar para o nosso último agora tumor, dentro desses que a gente selecionou de tumores benignos para apresentar para vocês, é o tumor de células gigantes. E esse tumor de células gigantes, né, como o nome diz, células gigantes, geralmente, né, nós temos lá os osteoclastos, têm um papel de reabsorção. Então nós vamos ver imagens líticas, porque é o papel dos osteoclastos fazendo a lise, né, da parte óssea. Então aqui nós vemos, né, um tumor de células gigantes no anteroposterior, na radiografia, no perfil, aqui ao nível do metacarpiano, do segundo metacarpiano, e aqui ao nível, né, do sacro. Vemos então que os tumores de células gigantes foram encontrados como terceiro tipo de tumor mais frequente dentre esses tumores benignos, né, que afetam o osso. Então, nós temos aqui, por exemplo, basicamente meio a meio, 48 a 52, levemente a mais para as mulheres. Né?
Aqui com relação à idade, veja que já é mais tarde, acontece, né, mais na terceira década, né, e a média aqui foi de 32 anos, e ele continua ainda na quarta década, depois vai caindo. Né. Vejam os locais aqui, o joelho, mais uma vez aqui, vejam que desses 1.350 casos, nós temos aqui 300 e 400, 700 casos, basicamente a metade aconteceu ao nível dos joelhos, dos tumores de células gigantes. Né? Mas ele pode acontecer também, como a gente está vendo aqui, na coluna, ele pode acontecer, né, também ao nível da pelve, né? E aqui veja o nível da tíbia, no húmero proximal, enfim, nós temos, né, vários locais em que nós podemos encontrar o tumor de células gigantes. Como definição, ele é um tumor benigno, localmente ele costuma ser agressivo, constituído por numerosas células gigantes osteoclásticas, né, e um estroma de células fusiformes. Aqui nós vemos esse aspecto lítico, tá? Vejam que come, né, praticamente essa parte do osso aqui, né, em que a gente observa aqui na radiografia. Então isso pode enfraquecer a estrutura, obviamente, pode levar a uma fratura patológica. Ele é puramente lítico, mas ele é bem delimitado, como vocês podem observar, né, sem esclerose, né, um tumor epimetafisário, né, pode pegar a parte da epífise mais a metáfise, como vemos aqui, e o córtex é bastante delgado aqui, né, mas ele não destrutivo. Aqui nós observamos na microscopia. Vejam aqui nesse número 1, aqui a importância. O número 1 são células gigantes. Veja que elas são multinucleadas aqui, ó, ok? E os de número 2, né, são as células básicas, que têm os mesmos núcleos, né, que as das células gigantes. E 3 são os vasos sanguíneos, né, que se encontram também nesses tecidos. A clínica, a faixa etária dos 20 aos 40 anos, placa de crescimento já está fechada nesse paciente. Lembra que era uma das formas de nós fazermos a diferenciação, que o tumor de célula gigante acontece em pacientes, né, numa faixa etária mais avançada, como a gente viu. Então, de 20 a 40 anos. Localização nas epífises dos ossos longos, principalmente aqui lá, né, distal do fêmur, proximal da tíbia. Também no distal do rádio se encontra bastante em termos de tumor de células gigantes. Cerca de 50% deles acontece lá ao nível do joelho, como já falamos. Né? Dor e aumento de volume, a queixa dos pacientes aqui, dor, né? Aumenta de volume, sintomas, pode ter sintomas articulares, questão justa articular, né? Aumento do líquido sinovial, sinovite, né? O primeiro sinal da presença de lesão pode estar relacionado até mesmo a uma fratura, né? Uma fratura patológica. Aqui vamos ver em termos de exames de imagem. O aspecto que nós vamos encontrar nas imagens é um aspecto lítico, né? Conforme a gente, né, observa aqui. Aqui nós vemos uma imagem na tomografia computadorizada, que dá uma imagem mais precisa. Né? Vemos aqui o comprometimento também de parte do sacro. Né? E vejam, destrói toda a epífise, atingindo a cartilagem articular. Pode apresentar trabeculação ou pseudotrabeculação interna, tem agressividade radiológica, né? O tumor insufla o osso cortical epifisário, invade a região metafisária e provoca fratura da extremidade óssea, né? Pode ou não ser bem delimitado. Aqui vemos tumor de célula gigante envolvendo o sacro, né, em um homem de 31 anos de idade. Então, a lesão lítica da parte superior do sacro, como nós já falamos, né? E isso é o que a gente vai observar aqui, tanto na radiografia, né, como, veja que aqui o sacro está comprometido aqui na radiografia, e como aqui também na tomografia computadorizada. É uma massa expansiva, né, você vê, aqui a gente já não vê mais aspectos do osso, e tem uma massa expansiva aqui, envolvendo também o ilho. Então, na coluna vertebral, lesões líticas puras, acometendo o corpo vertebral, às vezes até insuflando o osso, quando no caso de coluna. A tomografia vai evidenciar as margens dessa lesão e a ressonância vai mostrar um baixo sinal ou sinal intermediário nas lesões ponderadas em T1. Né? Sinal elevado nas ponderadas em T2. Então, são essas as imagens, aqui no caso em T1, é essa imagem, e aqui
a imagem em T2. Né? Então, aqui nós estamos vendo, olha, uma radiografia de um tumor de células gigantes atingindo a cabeça da fíbula. Né? Bastante lítica aqui essa imagem. E aqui a forma com que ela é vista na ressonância magnética. A imagem, então, radiográfica, o tumor está localizado, né, a localização mais comum aqui, estamos vendo aqui fêmur distal, né? Aqui nós estamos vendo, comprometendo, né, um metacarpiano, e a lesão radiotransparente, excêntrica, epifisária, erosão cortical e da cartilagem na sua evolução. É isso que vai acontecer em termos de evolução do tumor de células gigantes. Aqui, olhando o aspecto, né, da imaginologia na radiografia, aqui o aspecto sendo visto no mapeamento, né, e aqui vemos na tomografia computadorizada, e aqui um outro caso mostrando na ressonância magnética. Imagem T1 ali. Aqui nós temos o diagnóstico diferencial, então nós temos do tumor de células gigantes com condroblastoma, com cisto ósseo aneurismático, né, com um tumor marrom aqui, né, do hiperparatiroidismo, com histocitoma fibroso maligno, que nós observamos aqui, e com osteosarcoma telangiectásico. Né, e esse aqui é o tumor de células gigantes. Veja que o osteosarcoma telangiectásico, a gente não vê esse delineamento que tem aqui da margem do tumor. Não, ele é bastante mais aqui agressivo, aqui já com uma área bem comprometida. Quanto ao diagnóstico diferencial, existe diagnóstico diferencial tanto do ponto de vista radiográfico, né? Ele deve ser feito com cisto ósseo aneurismático, com condroblastoma, com osteosarcoma telangiectásico e com tumor marrom, né, do hiperparatiroidismo. E do ponto de vista histológico, precisa fazer diagnóstico diferencial, no caso do tumor de células gigantes, com cisto ósseo simples, cisto ósseo aneurismático, defeito fibroso metafisário, fibroma ou fibroma não ossificante, granuloma eosinófilo, tumor marrom do hiperparatiroidismo, osteoblastoma, condroblastoma, fibroma condromixoide, osteosarcoma telangiectásico. Ou seja, temos que estar bem atentos em termos quando nos defrontamos com tumor de células gigantes, para que não estejamos confundindo esse com outros tumores que precisamos fazer o diagnóstico diferencial. E quanto ao tratamento desse tumor de células gigantes? Nós temos, pode ser realizado na forma de uma ressecção simples, dependendo do tamanho pode ser necessário fazer a ressecção mais reconstrução, ou ainda você pode lançar mão de curetagem, né, e mais outros métodos adjuvantes. Aqui ainda no tratamento, a ressecção simples, sem a necessidade de reconstrução, isso pode ser feita na clavícula, no calcâneo, na fíbula, no cóccix, no sacro, né, na pelve. Então aqui nós vemos exemplo na pelve, aqui vemos exemplo então no côndilo e aqui na fíbula proximal. E ainda quanto ao tratamento, aqui é um tumor de células gigantes, né, numa região aqui do colo do femoral, que foi feita a ressecção desse tumor, aqui é vista na ressonância, e foi feita a colocação de uma prótese total. Aqui, uma outra imagem de um tumor bastante agressivo, de células gigantes na parte proximal do úmero, o aspecto desse tumor. Aqui um tumor na parte distal do fêmur, aqui um tumor na parte distal, de células gigantes distal do rádio. Aqui o aspecto macroscópico dessas peças que foram ressecadas, aqui num úmero proximal, aqui no trochanter maior, né, e aqui numa área envolvendo a coxa, numa área diafisária, um corte também da retirada da peça.